o nosso núcleo de formação indígena, ele foi institucionalizado em 2010 pela UEPA. Então, o núcleo é um setor da universidade, é um espaço também que acompanha e desenvolve as ações da política indigenista da universidade. Então, esse núcleo a gente faz o acompanhamento, a gente contribui quando somos procurados para tirar algumas dúvidas de pesquisadores também não indígenas, dialogamos com algumas ações com os indígenas. Então, dentro do núcleo, esse núcleo de formação, nós temos vários projetos. Nós temos como um dos projetos mais antigos que nós desenvolvemos, uma das ações mais antigas dessa política indigenista, é o curso de licenciatura intercultural indígena, onde nós trabalhamos com a formação de professores. O núcleo de formação indígena também, ele tem um grupo de pesquisa chamado Grupo de Pesquisa Indígena na Amazônia, GEA, onde nós temos pesquisadores, iniciantes na pesquisa, que desenvolvem pesquisas com povos indígenas e estudos também. E nós temos também nossos acadêmicos indígenas que fazem parte desse grupo. E, recentemente, nós instalamos no núcleo o nosso Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, porque como nós trabalhamos, inclusive os nossos próprios acadêmicos que participam de projetos acadêmicos indígenas e não indígenas, que desenvolvem projetos com povos indígenas, então nós sentimos a necessidade de instalação de um comitê de ética que vai receber na instituição os projetos de pesquisa com povos indígenas. Então, ele foi instalado semana passada e a gente está iniciando um processo de reconhecimento pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Então, eu acredito que ano que vem, quem estiver elaborando no processo aqui inicial de elaboração de projeto com povos indígenas, assim que for aberto o sistema, vocês vão poder submeter a esse comitê. Esse comitê é muito importante porque ele é formado não só por profissionais das diferentes áreas, mas também por indígenas, né, que fazem esse controle social, como, por exemplo, o Zeca, que é conhecido como Zeca Gavião, ele tem um nome próprio indígena, mas é o mais conhecido, né? A Márcia Cambeba também faz parte, já como membro, o Zeca faz parte como representante do usuário, e nós temos indígenas como a Márcia Cambeba e a Rosane Fernandes, que é Caigane, que são membros do comitê. E nós temos também como consultor ad hoc um indígena, que é o professor doutor Jesse Baniwa, que é da Universidade Federal do Amazonas. Então, o núcleo, ele busca sempre dar esse suporte nas ações de política indigenista em todos os campos, né? Tanto da questão da pesquisa, quanto da questão do ensino. Então, é importante, né, situá-los nesse sentido. Eu estou na coordenação do núcleo e nós temos também, esqueci de falar, nós temos a especialização também, quer dizer, a formação continuada, né, com os nossos professores indígenas. A nossa especialização chamada Docência em Educação Escolar Indígena. Então, são 3 turmas formadas por egressos já, acadêmicos indígenas, no nosso curso de licenciatura, porque nós já formamos até hoje 5 turmas. Uma Tembé, uma Gavião, uma Suruiaikeuara, o Aiuai e do território etnoeducacional Tapajós Arapiuns. Ano que vem nós vamos estar formando uma turma do território etnoeducacional Caiapó, e a turma Caiapó vai estar se formando como professor graduado no final do ano que vem. Pode passar. Então, gente, inclusive eu gostaria de agradecer, né, o evento, porque dá oportunidade de nós tratarmos, e aí a própria temática desse momento, desse painel, é a questão da produção de conhecimento com povos indígenas. Isso aí é marcante, isso aí
é uma atitude política de demarcar que nós precisamos mudar essa lógica, né? E substituir o para povos indígenas pelo com povos indígenas. Por quê? Porque sempre que nós vamos tratar da produção do conhecimento, nós temos que refletir sobre essa relação do conhecimento científico e do conhecimento tradicional. Então, o conhecimento tradicional aqui que eu estou tratando é o conhecimento da ancestralidade, são os saberes originários, identitários, culturais de cada povo indígena. Então, essa relação entre o conhecimento científico e o conhecimento tradicional é importantíssimo para quem realmente quer avançar nessa discussão da produção de conhecimento com povos indígenas. E aí é pensar, eu gosto muito da Manuela Carneiro da Cunha, quando ela vai fazer essa relação, porque o conhecimento, nós não podemos achar que o conhecimento científico e o conhecimento tradicional, eles estão no mesmo nível. Eles estão no mesmo nível no tratamento, mas eles têm características bem diferentes. Então, é preciso a gente ter clareza disso, porque senão a gente vai cair naquela armadilha de sempre a universidade vai estar levando o conhecimento científico para as suas ações com os povos indígenas. E aí a gente vai produzir uma invisibilidade dos saberes que são importantíssimos para que essa produção do conhecimento ela aconteça de forma contextualizada e tenha realmente sentido e significado para aquela comunidade que nós estamos trabalhando. Então, e aí imaginem, esse é um exercício praticamente do nosso cotidiano, do pesquisador, do professor que vai trabalhar com povos indígenas. Por quê? Porque a nossa tradição, ela marca muito bem, e ela até nos colonizou para pensarmos que o conhecimento científico ele é superior aos conhecimentos tradicionais indígenas. Então, é como se a gente tentasse sempre colocar nas nossas caixinhas que o conhecimento científico produz aquele conhecimento indígena. Aí, a gente traz justamente a proposta de que eles precisam sempre estar em relação. O nome, por exemplo, do nosso curso de formação de professores, licenciatura intercultural, não é à toa, não é porque está na moda a interculturalidade. Eu até nem sabia, outro dia eu vi um artigo que trata lá o direito tratando da interculturalidade. Para mim foi novidade, realmente, confesso para vocês. Então, não é porque está na moda, mas é porque é um processo necessário. E aí, hoje, claro, a gente não vai dar conta pela própria nomenclatura do curso, mas hoje a gente avançou na questão da interculturalidade e aí se trabalha nessa perspectiva da interculturalidade decolonial, de descolonizar esse pensamento que é muitas vezes tratado como hegemônico na universidade e pela universidade. Pode passar. Então, são realmente conhecimentos que têm as suas distinções, têm as suas características próprias e é necessário que a gente possa considerar isso nesse processo. E aí é uma discussão até, eu acho que essa semana, nossos colegas estão aqui, o professor Cláudio, a professora Júlia, que trabalham no curso, não sei se tem mais alguém, tem o Matheus, que é bolsista, nossa colega, que ainda não atuou com a gente, a professora Zanete, mas sempre é convidada, mas por uma questão de agenda ainda não conseguiu. Mas a gente teve uma discussão até de uma tese de um colega que está fazendo lá na Unesp, eu acho. E aí a discussão disse, olha, eu não vou poder colocar o nome, como é que era o nome que ele ia utilizar? Ciência indígena. Eu não posso porque lá os professores não concordam que existe uma ciência indígena, que seja uma ciência.
Aí eu disse, tá tudo bem, usa a Manuela, trata como conhecimento tradicional, né? Porque a gente também tem que ter essas estratégias na questão institucional. Eu disse, quando tu for produzir, socializar, publicar teus artigos, fazer as palestras, aí tu usa ciência indígena, né? Porque é o que você defende. Então, essa questão dessa relação de ciência tradicional, a gente vê muito isso, essa discriminação. Eu tenho que colocar ciência tradicional para dizer, né, que é isso que a Manuela coloca, né, para dizer que aquele conhecimento é uma ciência. O conhecimento tradicional é uma ciência. Então, eu tenho que adjetivar para poder fortalecer e ele ter uma legitimidade. Então, são coisas que a gente precisa atentar. E aí, pode passar. A partir de toda essa discussão, né, que não dá tempo da gente aprofundar tanto por causa do tempo, mas são discussões, debates, que são reflexões que são necessárias para a gente pensar alguns aspectos que devem ser considerados nessa produção do conhecimento com povos indígenas. Então, a primeira delas é que há possibilidade de se estabelecer uma aproximação com as perspectivas epistemológicas ocidentais, sem que existam entre os saberes indígenas e as mesmas relações de subalternização e hierarquização de um saber pelo outro. Então, a gente tem que sempre exercitar isso. Não dá para dizer que o conhecimento científico ele é superior, porque senão o que vai acontecer na produção de um artigo, na produção de um material didático, no relatório de pesquisa, vai sempre prevalecer o conhecimento científico. O segundo aspecto é que a educação bilíngue e intercultural de caráter marcadamente político possibilitou retornar, pelo menos em parte, as línguas, os saberes e a dignidade dos povos indígenas. Então, dentro desse processo de 1988, né, na Constituição, da legislação toda e da própria política alavancada pela organização do movimento indígena, que lutou muito por isso e que sempre resistiu, com essa garantia, é importante pensar isso de forma política nesse processo de produção. Ela possui relevância epistemológica ao demonstrar como os saberes indígenas podem e devem ser trazidos à tona em razão de sua pertinência observada no cotidiano de cada povo indígena. Então, não tenho como produzir conhecimento com povos indígenas sem pensar numa política, qual é a política linguística daquele povo, qual é o projeto de educação que aquele povo construiu para poder realmente pensar essa produção. Então, diante disso, né, eu gosto também da professora Socorro Pimentel, para a gente pensar o seguinte: esse fortalecimento das culturas e da autonomia dos povos indígenas mantém estreita relação com o uso de suas línguas maternas como fonte de conhecimento, ao revelar a imensidão de possibilidades nelas contidas. Os povos indígenas percebem e reconstrói por meio do fortalecimento ou da recuperação de suas línguas os seus próprios saberes e culturas. E aí, gente, esse primeiro trecho aqui, o que ele nos leva, né, pelas nossas experiências? Para a questão do empoderamento indígena. A nossa academia, ela tem muito a questão da pesquisa em via única. Então, o pesquisador ele vai lá, ele coleta os seus dados, aí ele conclui o seu TCC, ou sua monografia de especialização, ou sua dissertação, sua tese, e aí os povos indígenas continuam lá. Quer dizer, não tem uma interação com esse projeto de educação, não tem o retorno e muito menos o empoderamento. É necessário nós trabalharmos o empoderamento dos professores indígenas, dos próprios indígenas, de qualquer profissional, para a questão da pesquisa. É muito importante isso se nós pensarmos qual é a importância do professor pesquisador. Se a gente pensar no que tem se produzido enquanto professor pesquisador, a gente colocar isso para os povos indígenas, a gente vai
também considerar que é tão importante quanto os demais profissionais. Então, o uso da língua materna cria espaços dialógicos que minimizam os efeitos das relações hierarquizadas entre saberes e culturas. Percebe-se assim que um dos principais objetivos da educação bilíngue e intercultural é buscar, por meio de uma crítica decolonial, fortalecer política, epistemológica e culturalmente esses povos. Existem outras epistemologias, existem outros processos de educação que ainda não foram descobertos e que muitas vezes só o pesquisador indígena ele será capaz de produzir o conhecimento sobre essa epistemologia, essa determinada epistemologia. Trabalhar com povos indígenas que estão aqui, né? A gente sabe que é bem complexo. E aí, gente, numa síntese, né, dessas questões, é preciso demarcar, né, que ainda baseada na professora Socorro Pimentel, que é necessário 4 perspectivas para essa educação libertadora dentro desse processo de produção do conhecimento. Acesso aos saberes tradicionais indígenas, e aí a gente pensa nesse empoderamento, né, porque quem é que domina esses saberes tradicionais? Eu posso conhecer, mas tem coisas, eu posso já ter anos de experiência, desde 2001, eu acho que 2000, que eu tenho experiência, venho tendo experiências em contextos indígenas, em loco, mas eu não me sinto dizer assim, eu conheço, eu sei tudo daquele povo. Não, porque são contextos bem complexos de conhecimento de saberes. Acesso aos conhecimentos não indígenas. Então, nesse empoderamento, é importante que a gente possibilite, às vezes, dizer assim, mas por que o indígena quer tecnologia, deixou de ser indígena? Não! Isso é importantíssimo para esse processo de empoderamento dele em relação a essa produção do conhecimento. Um professor indígena que tem dificuldade em acessar essas novas tecnologias, ele também vai ficar para trás nessa produção do conhecimento, de acompanhar essa produção do conhecimento. Articulação entre diversos saberes, né? Então tem que haver essa articulação e a produção justamente dessas bases epistemológicas interculturais para fundamentar as práticas pedagógicas decoloniais, né? Então a produção do conhecimento ela é importantíssima para o contexto nesse sentido decolonial. E aí a gente conclui que a produção de conhecimento envolve os aspectos ecológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, epistêmicos e linguísticos, entre culturas e para além da cultura ocidental hegemônica. Então, existem outras formas de produção de conhecimento que precisam ser consideradas. A gente precisa realmente sair das nossas caixinhas e desconstruir o que foi internalizado por esse processo colonizador. Aí eu vou trazer para vocês algumas das nossas experiências nessa produção do conhecimento. Eu destaquei algumas experiências, né, bem assim, pontuais, para pensar o que possibilita essa produção do conhecimento com povos indígenas. Metodologias pautadas na praxe, né, nessa relação reflexão, ação-reflexão, que possibilitam a articulação entre os saberes. Então, aqui a gente tem experiências de como são professores da licenciatura em formação no nosso curso, que estão nesse processo de empoderamento de ser professor, porque eu sempre digo assim, os professores indígenas conquistaram o espaço da escola, o direito de serem professores em suas escolas. Mas hoje, que eu digo assim já há algum tempo, a gente está num processo de formação para a docência desses professores, porque eles não nasceram igual. Vocês, não nascemos professores, nós nos tornamos professores, nos tornamos docentes. Então, é importante que essas metodologias, elas possibilitem essa ação, essa reflexão do professor, do pesquisador, sobre a sua prática no seu contexto.
E aí a gente trabalha muito na perspectiva da formação com pesquisa, né, para elaboração, por exemplo, de currículos, de processos de avaliação da aprendizagem, o próprio professor percebendo essas necessidades e buscando investigar sobre quais são as possibilidades de resolver esses problemas curriculares, de avaliação. Também nessa questão, né, do senso crítico, que é muito importante, de práticas inovadoras. Então, a gente tem aqui os professores, né, inclusive da turma do Bira, né, lá do Tembé, e ali lá do Tapajós Arapião, que não foi, eu nem sabia, olha, que o Poró estava aqui e o Bira, mas eu trouxe justamente imagens da turma do Tembé e lá do território étnico-educacional Tapajós Arapião, né, das nossas formações que desenvolve esse senso crítico. E resultados dessa produção do conhecimento a partir desse processo. Então, gente, é importantíssimo. Isso aqui é apenas uma das possibilidades. A gente está tentando fugir dessa produção de cartilhas. Mas, por enquanto, é isso que a gente está conseguindo fazer em algum momento. Mas nós temos outras possibilidades que estão sendo construídas, como vídeos, mapas, mas isso aqui é resultado de todo esse processo que a gente vem trabalhando nessa perspectiva de empoderar os professores, nossos professores, como pesquisadores, para que eles possam produzir conhecimento que realmente são significativos para o seu cotidiano na escola. Não são materiais que vão ser de TCC, inclusive alguns são resultados de TCC, que não vão ficar encostados na biblioteca, né? Eles não estão produzindo para a universidade. É esse o sentido. A produção é primeiro para aquela comunidade que a gente está atuando. Então, nossos espaços de produção, só já para concluir, eles acontecem, né, na licenciatura intercultural, onde a gente tem a questão das práticas pedagógicas, do estágio, do TCC. Nosso TCC ele foge um pouco desse modelo do TCC acadêmico, porque o TCC realmente é a construção de um conhecimento, a produção de algo que vai servir para aquela comunidade escolar. Então, a gente trabalha a formação com a pesquisa para que ele possa se empoderar, né, das técnicas, mas a pesquisa ela está dentro de todo esse processo que vai resultar em produtos que vão ser importantes. Outros são o campus avançado, onde a gente também tem o PIBIC, AF, né, que é o Programa de Iniciação Científica de Ações Afirmativas que a gente tem. Então, nós temos acadêmicos indígenas que estão iniciando institucionalmente na pesquisa, que a gente faz esse trabalho, e nós temos um programa aqui com o MEC, que é um programa importantíssimo, que chama Ação Saberes Indígenas na Escola. Esse programa ele foi institucionalizado pelo MEC em 2013, e nós, desde quando iniciou, nós fazemos parte de uma rede que é composta pela UEPA, UFAM e IFAM. Então, nós somos a Rede Amazônia de Saberes Indígenas na Escola. Porque essa ação, ela trabalha justamente com metodologias de ensino e produção de materiais didáticos e paradidáticos específicos para as escolas indígenas. Então, a gente faz formação com os professores, e esses professores, a gente trabalha nessa perspectiva da produção de metodologia, pensar essas epistemes, né, que sustentam toda a ação da sua prática pedagógica, e quais são os instrumentos que vão dar suporte, que no caso são os materiais, principalmente os materiais didáticos. E a especialização também, que a gente está ainda em andamento, a gente conclui as 3 turmas ano que vem, e com certeza nós vamos ter resultados aí muito bons em cada área do conhecimento que o curso forma. Nós formamos em 3 áreas: Ciências Humanas e Sociais, Ciências da Natureza e Matemática,
e linguagens e artes. Então, também a gente tem a produção do conhecimento nessas 3 áreas. Então, obrigada, aqui é o nosso contato do NUF, quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais. Nós somos uma equipe pequena, eu sempre digo, nós somos 5 pessoas para um universo muito grande. Então, eu estou na coordenação, nós temos uma assessoria linguística, uma secretaria e uma assessoria pedagógica. Então, e aí os bolsistas que fazem parte, né, o Matheus que está aqui também, que é nosso bolsista e que trabalha. Levanta, Matheus, para conhecer. Levanta! O Matheus, ele desenvolve, ele é do FIBIC, AF, e junto com o André, que é lá da turma Tembé Gurupi, que o Lira colocou, né, que ele pertence, ele é nosso bolsista, desenvolve uma pesquisa na área da geografia. E que é produção muito importante para a gente. Ele também está desenvolvendo o trabalho de conclusão de curso dele com os Assurini, no Trocará, trabalhando a questão de uma sócio-história cartográfica, né? Então, que é bem interessante. Aí eu não tive muito tempo, já acho que já acabou meu tempo, mas assim, a gente precisa pensar 2 pontos, né, importantes. A questão do pesquisador indígena, para essa produção do conhecimento, né, o indígena enquanto pesquisador, e nós precisamos pensar, nós não indígenas, a nossa prática de pesquisa em contexto indígena. A gente precisa mudar essa lógica, porque às vezes a gente pensa nos povos indígenas, quando a gente diz assim, poxa, que interessante trabalhar com indígena, aí você pensa somente na sua pesquisa. Então, a gente precisa pensar, nós não indígenas, precisamos pensar enquanto pesquisadores, qual será a nossa contribuição realmente, como é que esse processo ele será construído. Essas pesquisas que você vai lá pontualmente, só para desenvolver, coletar dados, por mais que você faça naquele momento, faz nos 2 anos do mestrado a ação, depois esquece a comunidade, né? Então, claro, se você deixou algo que possibilite a autonomia daquela comunidade, é excelente, ele não precisa de você lá o tempo todo, né? Mas o que a gente percebe é que as pesquisas, elas estão aqui nas bibliotecas das nossas universidades e elas não estão retornando para a comunidade como deveriam. E esse é o nosso papel no Comitê de Ética, é fazer esse acompanhamento, porque inclusive um dos compromissos do pesquisador quando ele submete um projeto ao Comitê de Ética é que vai retornar para a comunidade. Então é isso, eu fico à disposição de alguma dúvida que possa surgir, algum questionamento. Obrigada.